Bruxo Mago Negro. Bom, hoje eu estou aqui para que a gente fale um pouco sobre um Exu de uma pessoa pública que já não está mais entre nós, mas o bruxo vai fazer aquelas bobagens que nem faz o pessoal por aí dizendo: fulano é do Exu tal, ciclano é da pombagira tal. Não me confunde com esse tipo de gente, meu chapa. Deve até estar me estranhando. Não, eu vou falar de coisa séria. De pessoas que deixaram na sua trajetória marcas e fizeram, inclusive, composições. Este é um compositor e cantor de muito sucesso e que teve uma vida meia desregrada, né, para não dizer bem desregrada, mas que era um gênio. Eu conheço duas histórias de pessoas assim conhecidas que tiveram aí as suas entidades expostas. Por que elas expuseram? Elas disseram qual era a entidade delas. Não essas coisas aí de fulano, de tentar adivinhar que nem faz algumas pessoas por aí, não. Pessoas que, se você procurar a história, conhecer a história delas, vão saber que elas nunca esconderam que eram de Umbanda. Eu estou falando de Raul Seixas. Raul Seixas era de Umbanda. Bruxo, mas eu vi que ele era da Otto. O próprio Paulo Coelho. E eu já tem um vídeo aqui no canal mostrando o documento aonde diz que o Paulo Coelho passou por um período probatório, assim como o próprio Raul Seixas passou, e os dois não deram seguimento. Os dois deixaram a Otto. E seguiram qual ritual que seguiram? O ritual de Umbanda. De Umbanda que poderia se dizer cruzada, porque eles trabalhavam com Exu. E qual é o Exu do Paulo Coelho? Bom, se vocês perguntam para ele, porque isso eu nunca fiquei sabendo. Mas Raul Seixas nunca escondeu. Nunca escondeu. Existem fotos na internet do Paulo Coelho e ele agarrado num bode. Vocês já viram essa imagem? É a imagem famosa, todo mundo sabe, todo mundo conhece essa imagem. Eu não sei se quem compôs a música foi o Raul ou se foi o Paulo Coelho, aonde ele fala no Exu. Ele falou no Exu e fez referências à Umbanda em diversas músicas. Em diversas músicas. Aliás, ele era um gênio. E todas as pessoas que eu conheci, que estavam ligadas a este Exu, tiveram uma morte estranha. A morte não é nada estranho, a morte é uma coisa que faz parte da vida, né? Mas são pessoas que morreram numa situação que poderia ser de outra forma. Vamos colocar assim para não parecer tão violento, porque uma das pessoas que eu vou falar num outro vídeo foi de uma forma muito violenta. Este foi uma violência, o Raul morreu de uma forma violenta, mas uma violência dele contra ele mesmo, né? Quando ele já estava com idade avançada, não, o Raul faria agora, se estivesse vivo, estaria fazendo 80 anos. Já fazem mais ou menos aí uns 30 anos já que ele faleceu. 30, 35 anos por aí. Ele era novo quando faleceu. E a carreira dele estava meio complicada. E o Exu dele era o Tranca-Rua. Ele colocou até numa música uma homenagem ao Tranca-Rua. E ele falou isso de forma direta, tá? Falando no Tranca-Rua, ele fez de forma direta. Tem um outro aí que é do Tranca-Rua também. Mas esse está vivo ainda. Esse está vivo ainda. Mas a gente pode comentar a respeito disso também. Mas quem era o Exu e qual era o segmento que o Raul Seixas seguia, que ele mais se ligou, foi ao rito de Umbanda. E ele era do Tranca-Rua. Paulo Coelho
Paulo Coelho nunca escreveu e eu nunca vi ele falar, em momento algum, qual era o Exu dele. Não, isso eu nunca vi. Mas é claro que alguém deve saber quem é. Eu não sei. Eu sei o do Raul Seixas porque ele deixou muito claro e ele não escondia de ninguém. E eu conheci uma pessoa que conhecia ele. Então, a pessoa... Quando eu era muito jovem ainda, naquela época, cara, isso nos anos 80 por aí, já se sabia a quem ele era ligado, porque ele cantava isso. E, se eu não me engano, tinha um jornal que publicou alguma coisa sobre um ritual de Umbanda que ele participou, que viram ele. Mas todas as pessoas deste Exu, cara, dizer todas é um pouco exagerado, né? Mas muitas delas tiveram um fim estranho. Então, quem era o Exu do Paulo Coelho? Não, do Paulo Coelho não sei. O que eu sei é que o Paulo Coelho não era da Otto, embora ele diga que era, né? Mas os documentos que eu já postei aqui provam que ele não era. Raul Seixas era da Otto? Não, também não. Ah, Bruxo, mas eu vi num livro... Livro e filme conta a história que quiserem. Documentos contra fatos, não há argumentos. Raul Seixas era do Tranca-Rua. E quem era do Tranca-Rua? Bom, isso eu conto em um outro momento. Mas ele diz numa frase de uma música, Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem. Ele está se referindo à dualidade do Exu, quando ele faz esta colocação. E qual é a música? Coloca aí nos comentários qual é a música aonde ele fala do Tranca-Rua. Vamos ver se vocês sabem, se vocês conhecem a trajetória dele, ele fala numa música. Coloquem aí. Meu abraço a todos vocês.